Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. E aí, gente, vocês estão prontos? Estão preparados para ver o São Paulo passar o carro no Flamengo? E nós vamos sim atropelar o Flamengo como de praxe, né? Tem muita coisa, tem a provável escalação do São Paulo, tem muita novidade, tem muita coisa rolando que eu, Tidico, vou atualizar e contar aqui pra vocês sobre tudo que está acontecendo, tudo que está rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. O quê? O maior clube do mundo. Vão deixando nos comentários, vão repetir aí. Qual que é o maior clube do mundo? É isso mesmo, São Paulo Futebol Clube. Quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ativa as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo. E vão deixando esse like, vão dando esse like aí, que o like dá mó moral. Te digo, bora pro vídeo, bora, mas antes aquele recadinho que vocês adoram, né? Esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fãs, é isso mesmo. Quer ter acesso à grade dos canais abertos e fechados, né? A transmissão dos jogos do São Paulo de agora é tudo pela TV Fãs, não só os jogos do São Paulo, como todos os jogos nacionais e internacionais. A TV Fãs é completaça. Fora que ela tem também lançamentos e os filmes, né? Os lançamentos dos filmes e das séries dos streamings. Eu particularmente adoro. Custo-benefício simplesmente espetacular. Você pode usar aí no seu smartphone, né? Celular, tablet, notebook e obviamente pela TV. A TV Fãs é completaça. Gente, é só escanear o QR Code ou ir no link do primeiro comentário fixado. O caminho é o mesmo. Você já entra em contato com o pessoal da TV Fãs para conseguir o seu teste. Tá esperando o quê? Vai que eu garanto. Custo-benefício simplesmente espetacular. Valeu, TV Fãs! Galera, São Paulo vai enfrentar o Flamengo. Temos muita coisa acontecendo. Crespo em uma fase avassaladora do São Paulo. Eu trouxe aqui pra vocês no vídeo passado. Quem não viu, perdeu. Perdeu mesmo, mas é a verdade. Está exposta a verdade. Está esclarecido. Ficou muito claro que o rendimento do São Paulo, que o desempenho do São Paulo, inexplicável contra Grêmio e Mirassol foi por conta do atraso de salário. Tá todo mundo falando sobre isso. Tá todo mundo vendo que o São Paulo era pra ter atropelado o Palmeiras. E a gente sabe por que não atropelou, porque não deixaram. Contra o Grêmio e Mirassol, eles não pareciam jogadores profissionais. Aí contra o Bahia e o Vasco, foi igualzinho o jogo contra o Palmeiras, em que o São Paulo detonou o adversário, atropelou. Acontece que... como assim atropelou? Atropelou pelo sentido de... os outros times não conseguiram se mexer contra o São Paulo. Quando o Crespo consegue achar o futebol, quando o time acerta, entende o que o Crespo tá falando? Não tem nem perigo. As partidas contra o Palmeiras não teria perigo se não fosse roubado descaradamente. A partida contra o Palmeiras não ofereceria perigo. O São Paulo era pra ter feito 3 com 1 a mais. E Bahia e Vasco não ofereceram perigo. Então, não é que o São Paulo jogou um futebol fenomenal, mas a tática, a estratégia e como confrontou o time adversário foi muito bem sucedido. E contra o Grêmio e contra o Mirassol, obviamente tinha um problema extracampo, em que fora solucionado. E agora nós vamos pegar o Flamengo e assim... Didi, como assim atropelar? Gente, eu tô falando aqui com clubismo, é lógico. Mas brincadeiras à parte. O Flamengo é espetacular, é um time muito forte. É um time muito forte. Só que o São Paulo, nesses jogos, sem clubismo, galera. São Paulo, nesses jogos, cresce demais. Você vai falar, qual que é o momento é melhor, qual que time é melhor? É óbvio que é o Flamengo. O time, o elenco do Flamengo é melhor que o do São Paulo e o momento do Flamengo é óbvio que é melhor do São Paulo. Mas eu falo sem clubismo. Da mesma forma como eu admito que o Flamengo hoje é melhor que o São Paulo, o São Paulo cresce nesses jogos e o Flamengo é freguês. Doa quem doer. Doa quem doer. Eu sei que os Flamengo vão falar, Tico, você tá de palhaçada, mas é verdade, galera. É verdade. Então... Por mais que não esteja pro São Paulo, eu acho que o São Paulo tem grandes chances de ganhar esse jogo. De verdade mesmo. Temos novidades aqui. Temos a provável escalação do São Paulo para enfrentar o Flamengo. E agrada demais, porque nós temos um time base, né? Nós temos aqui o que talvez seja um time base desse bom trabalho do técnico Hernan Crespo, que o técnico Hernan Crespo faz... à frente do time de São Paulo, que finalmente, né, nos dá uma luz no fim do túnel, nos dá o mínimo de esperança com tanta coisa ruim que infelizmente aconteceu no São Paulo.
mas nós temos coisas boas aqui pra trazer. Ó lá, galera, provável São Paulo. Rafael no gol, Ferrarese, Arboleda e Sabino ou Tolói, né? A zaga, pelo que a gente tá vendo aqui, é isso mesmo. Ferrarese, Arboleda e Sabino ou Tolói entrando no lugar de algum. Dá pra entender que vai jogar o Arboleda e Sabino, aí joga ou Ferrarese ou Tolói. Vamos ver como é que o Crespo vai montar isso aí. Cédric Soares, volta confirmada no São Paulo de Cédric Soares. Já treinou com o time principal e vai ficar à disposição do Crespo para enfrentar o Flamengo. Coisa espetacular, né? Porque o Cédric é um jogador que vinha muito bem. É muito delicado falar de laterais, né? Seja direito, seja lateral direito ou lateral esquerdo, no Brasil e no mundo. É muito delicado falar. Nós temos uma grande massa de jogadores que são muito bons, mas que são inconsistentes. Às vezes você vê um lateral, a gente vê muito lateral ruim, a maioria dos laterais ruins, e alguns muito inconsistentes, que você fica sem saber, você fala, esse cara, ele é bom ou é ruim? Com o Cédric aconteceu muito isso, né? Ele era bom, ele era ruim, né? Quando ele chegou, ele era muito bom, depois ele ficou muito ruim. Agora ele tem passado por um momento bom. Agora ele volta e ele estava passando por um momento bom. Então é uma volta muito importante para o São Paulo neste momento. Neste momento de retomada. Nesse momento em que todos os jogos serão finais para o São Paulo para disputar a Copa Libertadores, né? Para se classificar para a Libertadores 2026. O que é muito importante. Eu sei que tem várias conversas, várias coisas em volta disso, mas não dá, galera. Não dá. É muito importante que o São Paulo se classifique para a Libertadores. Te digo, mas gasta investindo? Gasta. Mas ganha muito com cota de TV, patrocínio, bilheteria. Muda muita coisa. Muda muita coisa quando você tem um time num torneio dessa grandeza. O que é melhor, jogar a Libertadores ou a Sul-Americana? A Libertadores, né, galera? Não tem nem o que falar em relação a isso. Então, eu sei que tem sido muito ruim, mas nós precisamos estar sempre competitivos, precisamos estar brigando da forma que dá. Não tem essa, não dá. No momento em que o São Paulo vive, a gente precisa se classificar pra tudo, tentar jogar tudo, tentar brigar por tudo, por mais difícil que seja. Tô certo ou tô errado, galera? Então o Cédric volta confirmada no São Paulo de Cédric, aí é Cédric ou Mike, mas muito provavelmente jogará o Cédric, né? Pablo Baia, Bobadilha, Marcos Antônio e Patrick Lanza, ou Mailton. Aqui é por causa dos desfalques, né? Meio de campo excelente do São Paulo com Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio. Funcionou, meio de campo do Crespo tem funcionado muito bem. É um castelo de cartas, né? Perdão, gente, não é um castelo de cartas, mas é uma coisa... É algo assim. Se o meio de campo não funciona, o São Paulo perde. São Paulo geralmente joga mal. Se o meio de campo do São Paulo funciona, o São Paulo vai e ganha sem problema. Sem problema nenhum. O Patrick... Mas então o meio de campo nós estamos cobertos em relação a isso, né? Patrick seria o substituto, na vaga do Enzo Dias. Já que o Enzo e o Alan Franco estão suspensos. Aí seria o Lanza na esquerda. Ou o Mailton. Eu espero que o Crespo entre com o Mailton. Te digo, o Mailton não é lateral esquerdo, nem o Patrick Lanza, gente. O Patrick Lanza, infelizmente, não é nada. Infelizmente. Então aí nós temos ali uma dúvida na lateral esquerda, né? Tomara que entre com o Mailton, para não ter que jogar com o Lanza, porque o Lanza, infelizmente, não serve, principalmente para um jogo contra o Flamengo, né? Luciano e Lucas Moura no provável ataque do São Paulo, que é um ataque excelente, e nós finalmente estamos vendo o Lucas voltar, né? Estamos vendo a retomada do Lucas, né? O Lucas é um jogador, nosso craque, nosso melhor jogador, e dá pra percebermos, entendermos e vermos que o Lucas está recuperando a única coisa que importa, que é o físico. Futebol ele nunca perdeu, ele sempre foi muito melhor que os outros. Melhor jogador de São Paulo, sem dúvida, o craque, nosso melhor jogador. Só que ele estava muito mal fisicamente. Agora, nós estamos vendo uma melhora na condição, na questão física do Lucas Moura, e precisamos demais do Lucas nessa reta final. E aí uma volta do Luciano, né? Eu não sei. Vamos ver como é que o Crespo vai montar esse time, porque falta atacante, né? Nós vamos ter muitos atacantes bons. O Tapia tá jogando muito bem. O Ferreirinha entra de forma interessante. O Rigoni, eu sei que vocês não estão nem querendo olhar pra cara do Rigoni, mas eu acho que o Rigoni ainda pode render alguma coisinha.
vai ter a volta do Caleri, Rian, André Silva. A verdade é que o São Paulo tem muito atacante. Tem bastante atacante pra utilizar. Eu sei que a gente precisa melhorar o elenco e tal, mas vamos ver como é que o Crespo vai montar. Um provável São Paulo pra enfrentar o Flamengo é o Lucas e o Luciano. Mas eu quero ver como é que o São Paulo, como é que o Crespo vai lidar com todos esses jogadores na hora do vamos ver, na hora que tiver todo mundo à disposição. Mas é isso, galera. Esse é o provável São Paulo. Vou deixar nos comentários se vocês gostaram ou não. Concordam mais ou menos ou não, se estão confiantes para a partida ou não. Palpite de placar de vocês. Olha lá. Rafael, Ferrarese, Arboleda e Sabino, podendo jogar o Tolói, Cedric Soares ou Mike, Pablo Maia, Bobadilha, Marcos Antônio e Patrick Lanza, podendo jogar o Mailton na esquerda. Graças a Wendel, lesão, né? E o Enzo e o Franco suspensos. Luciano e Lucas Moura, esse é o provável São Paulo. Falei ou não falei? Vão deixando nos comentários o que vocês acham em relação a isso. Galera, Marcos Leonardo confirmou, né? Vocês acreditam no que fala Casares, Belmonte, Rui Costa, Muricy? Eu não acredito. Chapecó, Dedé, eu não acredito. Eu não acredito em nenhuma palavra. E o Marcos Leonardo falou que estava muito perto. É um absurdo, né? É um absurdo. 12 milhões de reais pra não ter o Marcos Leonardo, né? Brigaram pra trazer o Juan Tressoldi, zagueiro de 25, 26 milhões de reais. É melhor você comprar o Juan Tressoldi ou você ter o Marcos Leonardo, mesmo que por 6 meses? É absurdo. Se o São Paulo não tivesse gastando, ok. Só que falam que o salário do Rigoni é de 500 mil. Ou seja, o valor por empréstimo não é tão discrepante. E a calcular pelo que o Marcos Leonardo poderia render no São Paulo, da forma como a gente sabe que pode mudar a cara do time quando chega um jogador dessa expressão, pra mim é ridículo, é absurdo não ter trazido o Marcos Leonardo, mesmo que por empréstimo de 6 meses, pagando 12 milhões, é ridículo, porque nós vemos atrocidades financeiras todos os dias nesse clube gerido por pessoas, pra mim, altamente incompetentes, altamente incapazes de decidirem por um clube, por um time da grandeza do São Paulo. Então é ridículo. O Marcos Leonardo se pronunciou, falou, estava muito perto, queria vir muito, seria espetacular. O Lucas Moura, São Paulo não tinha um elenco espetacular em 2023. Quando chegou o Dorival, que organizou, e aí chegou o Lucas também, e deu uma nova cara, é um craque, é um jogador de nível Europa, que chega com outro gás, em outra sintonia, todo mundo do elenco cresceu. Então eu não quero ser injusto. A verdade é que a maioria, todo mundo ali, a maioria dos jogadores jogaram bem. Até jogadores fracos, né? Que não são de grande expressão, como Alisson, Nestor, Rato, detonaram. Beraldo. Mas tudo isso, eu tô falando de... muitos merecem o mérito. Mas eu tô falando porque é claro que só ganhou aquela Copa do Brasil por conta da chegada do Lucas. Te digo que ele não ganhou sozinho. Óbvio que não. Mas a postura do time, todo mundo só conseguiu crescer e evoluir naquele momento porque chegou um craque de nível Europa. Vocês lembram quando o Kaká chegou no São Paulo nessa volta? O Kaká chegou morto. Era muito melhor que todos do Brasil, óbvio. Era o Kaká. Vocês lembram o que aconteceu no próprio São Paulo? Aquelas carniças, Cueva, Ganso, aqueles miguelento começaram a correr da noite pro dia só porque o Kaká chegou. Então jogadores assim fazem a diferença no elenco. Se chega o Marcos Leonardo, nós poderíamos sim ter passado da LDU, poderia ter acontecido coisa diferente sim na temporada porque um jogador desse nível faz a diferença no elenco. Então tá confirmado aí como ele poderia ter vindo e é patético e é ridículo como essa diretoria faz as coisas, porque deveria ter trazido pelo empréstimo, porque não é que trouxe o Marcos Leonardo e amortizou, não trouxe o Marcos Leonardo e amortizou demais. Não! Continuam gastando de forma errada, continuam sendo irresponsáveis à frente do comando, da gestão do São Paulo. Então é ridículo e é patético. E galera, e o Michael? Vocês queriam no São Paulo? Eu queria o Michael no São Paulo. Michael... Agora já tá chegando o rumor e
é rumor, né? Mas já estão se especulando que o Michael vai deixar o Flamengo. Não joga no Flamengo, não tem condição nenhuma de jogar no Flamengo. Não é mais tão novinho, mas não é velho. Se eu não me engano, tem 29 anos, Michael, né? Pra mim, bom jogador, eu adoraria no São Paulo. Em uma oportunidade, eu gostaria de ver o Michael no São Paulo. O que vocês acham? Ele tem um contrato ainda, né? Ele tem um contrato, não é um jogador tão simples. Mas o São Paulo já quis o Michael antes, né? Pra mim poderia ser uma boa, principalmente das coisas que o Michael já falou, já declarou em relação ao São Paulo. Então eu adoraria um jogador igual ao Michael. Pra mim é um cara que chegaria jogando no São Paulo. Tudo bem, não é um negócio tão fácil, mas agora muito provavelmente deixará o Flamengo. E não tem condição, vai deixar o Flamengo porque não tem condição nenhuma de jogar com esses caras que estão lá, né? O Flamengo se reforçou demais, se reforça demais, então um jogador igual o Michael, a gente já viu que perdeu todo o espaço e poderia vir pro São Paulo, né? Seria bacana caso o Flamengo quisesse negociar ele com o São Paulo, empréstimo, alguma coisinha assim, porque o Michael gosta do São Paulo gosta do Michael, já teve, né? Já tivemos tentativas antes, Michael nesse momento em baixa, não tá tão em baixa, mas não tá em ascensão na carreira, tá desvalorizado. Então acho que seria muito legal o São Paulo tentar alguma coisa com o Flamengo. E assim, se for jogar com o Flamengo, não põe o Michael. Alguma coisa nesse sentido, eu adoraria pelo contexto. Por uma possível chance, uma possível facilidade, uma possível oportunidade do Michael chegar no São Paulo. Mas e aí, o que vocês acham sobre isso? Tô certo ou errado? Vão deixando nos comentários a opinião de vocês, quem quiser aí. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.